Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao Ative Seu DNA Podcast, Valnice Milhomes. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E hoje, nosso episódio é como ter a mente forte e o coração sábio. Nossa, difícil, não é? Quando a gente olha assim, pensa, pode ser difícil. A gente teve várias pessoas ao longo da vida, ao longo do mundo, na verdade, que transformaram a política, a sociedade, a economia, mas nenhuma delas deixou um legado como Jesus Cristo. Quando nós fazemos a análise realmente médica, inclusive psiquiatra, da mente de Jesus, nós conseguimos identificar que ele tem várias ferramentas de gestão da emoção e de gestão da mente extremamente avançadas que não são aplicadas hoje na nossa educação, no nosso sistema educacional, e que são capazes de formar mentes livres, né? Mentes sãs, mentes renovadas, e que imagina se isso realmente fosse aplicado, qual bem nós teríamos, né? Então, eu queria começar já perguntando: o oposto de mente forte é ter uma mente fraca. Então, como eu faço para não ter uma mente fraca, para não enfraquecer a minha mente, né? Como a gente faz, como nós podemos fazer para não enfraquecer a nossa mente, mas a mente também das nossas crianças, das pessoas com que a gente convive, como a gente pode fazer? Que interessante, né? A sua pergunta, como não ter a mente fraca do ponto de vista espiritual? Bem, ter uma mente fraca na espiritualidade muitas vezes se refere à falta de força mental, de resiliência, de disciplina em relação às práticas, às crenças e às experiências espirituais. Então, aqui estão alguns aspectos que nós podíamos considerar. O primeiro é a falta de foco e concentração. Falta de foco. Durante práticas espirituais, por exemplo, como meditação, oração, contemplação, que precisamos para fortalecer a nossa mente, essa falta de foco pode prejudicar a profundidade das nossas experiências espirituais e tornar-nos mais fracos em nossa mente. Segundo, a suscetibilidade a influências negativas. Muito suscetíveis às influências negativas em nossa vida. Ter uma mente fraca na espiritualidade pode significar ser mais suscetível a estas influências. Estamos vivendo num mundo em que estas influências negativas e o que se fala negativamente é o prato do dia. Você falou muito dessa parte de não ter foco, né, e hoje a gente vive uma epidemia de TDAH, né, de hiperatividade e autismo, que são variações desse foco e dessa atenção, né. E eu me lembro de um episódio que você conta, e muita gente fala isso para mim no dia a dia, né, aí eu começo a ler a Bíblia, eu durmo. Ai, eu não consigo ler a Bíblia, eu durmo. E aí eu tive 2 experiências que eu ouvi, que eu lembro de você falando, que você quando sentia sono, começava a ler a Bíblia em pé, né, e ficava lendo a Bíblia em pé de um E lado para o outro falando, e né? falando. E teve uma outra pessoa que falou para mim: "Ah, eu comecei assim para ler a Bíblia todos os dias de manhã, se eu não leio a Bíblia eu não como". Então, como ela ficava com fome, tinha que ler. E realmente quando a gente lê a Bíblia, a gente tem aquele descanso, né, aquele relaxamento, mas realmente você ter a disciplina de manter o O foco e foco, né? atenção, né. Então, isso, a falta desse foco vem enfraquecer, como também influências negativas. Uma terceira coisa é a falta de resiliência diante dos desafios. Todos os dias nós temos desafios na nossa vida, e uma mente fraca na espiritualidade pode sugerir uma falta de resiliência ao enfrentar estes desafios espirituais, os éticos, os morais, os relacionais. E pode manifestar-se como a incapacidade de resistir à dúvida, ceticismo, à descrença. Outro problema são práticas espirituais inconsistentes.
Você já falou aí da leitura da Bíblia, que é uma prática. Então, a inconsistência, ela pode referir-se a uma falta de consistência ou disciplina no envolvimento de práticas espirituais, como meditação, como oração, como leitura da Bíblia. Então, essa é a mente fraca. Então, desenvolver uma força mental, resiliência e disciplina na espiritualidade é uma jornada pessoal que varia para cada indivíduo. Então, é preciso cultivar uma consciência de praticar essa autorreflexão e incorporar ensinamentos e práticas espirituais da nossa vida. Como eu achei interessante, eu até coloquei aqui algo que eu tenho de Kalyani Dassari, porque achei muito interessante. Como posso me tornar mentalmente forte? Aí ela pôs aqui. Parei de discutir com meus pais. Fiquei 1% mais forte. Parei de chorar por pequenas coisas. Fiquei 1% mais forte. Comecei a deixar de lado as pessoas tóxicas. Tornei-me 1% mais forte. Chorei ao deixar os pais para estudar. Fiquei 1% mais forte. Comecei a sair da minha zona de conforto. Fiquei 1% mais forte. Mudei minha perspectiva, mais 1%. Parei de agradar as pessoas, mais 1. Parei de desejar as pessoas, mais 1. Vinculei valores aos meus objetivos, mais 1. Parei de falar com meu amigo porque ele era um mentiroso de todos os tempos e criticando. Aí fiquei 2% mais forte. Então, ser mentalmente mais forte significa remover os bloqueios que o impedem de ser uma versão melhor de si mesmo. Isso parece com você, né? A melhor versão. Então, mentalmente mais forte, deixar esses bloqueios que nos impedem de ser a melhor versão de nós mesmos. Maravilha. E qual seria a diferença, então, entre uma mente que é uma mente renovada, uma mente forte, e uma mente não renovada, uma mente fraca? Você já citou aí algumas características, mas antes eu também vou lembrar uma coisa que é importante, que é da minha área também. Como ter uma mente forte e uma mente fraca, né? Também a sua alimentação influencia muito na sua mente. Então a pessoa, por exemplo, as mulheres que aí gostam de comer muito doce, muito açúcar, né, o açúcar realmente mata seus neurônios. Então você não vai ter foco, concentração, não tem jeito, né. Você tem um pico aí de insulina, uma liberação dos seus hormônios do mal, do cortisol, o que vai inibir todos os seus hormônios e neurotransmissores do bem. Então não tem jeito de você pensar bem quando você está ingerindo muito doce e muito açúcar, ao contrário, o jejum, né, principalmente a gente quando faz aí o jejum espiritual que você pode aliar a oração, a meditação na palavra, o jejum tem o poder realmente, a cetona tem o poder realmente de aumentar o seu foco, a sua concentração, então a sua alimentação também vai influenciar nisso, né. Para tornar a sua melhor versão. Daí a disciplina, renovar a mente em relação ao que você come, né? Renovar, transformar a mente. Claro, é, pensando na mente renovada, os sinais de uma mente transformada. Quais são os sinais de uma mente que realmente foi transformada, que foi renovada? O conselho de Paulo é transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeiro, você vive na esperança. Você vive na esperança. Qualquer pensamento em sua mente que não inspire esperança, você deixa de lado. Você nunca vai dizer, não vai dar certo. Não. Não. Você vive a esperança. Segundo, o impossível parece razoável. Então você não considera nada impossível. Tudo é possível ao que crê. Quando Deus diz que vai fazer alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa, pode parecer impossível, mas você crê, é possível. Não existem impossibilidades quando Deus está conosco. Terceiro, você vive em paz. Paz. Não vive naquela preocupação constante. Os seus argumentos são positivos.
Segundo aos Coríntios 10:5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, aqueles argumentos, se são coisas negativas na vida. Então, uma mente renovada, transformada, não anda assim, porque ela está em paz, ela não vive esse foco de preocupação. Fica pensando, por que que o chefe não apareceu? Por que que aconteceu? Quarto, você gosta de si mesmo e se alegra até mesmo com suas fraquezas. Há uma mente transformada, sim. Você se ama. Você se ama, você reconhece as suas fraquezas também, sabendo que sempre que você é fraca é que você é forte, né? Paulo diz exatamente, não é? Quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, você não fica se menosprezando porque você tem fragilidades. Pelo contrário, você entende que na sua fraqueza você depende mais de Deus. Quando sou fraco, sou forte. Quinto lugar, você é rápido em perdoar e dar graciosamente. Você não guarda mágoas. Então, você estende graça e misericórdia. Em outras palavras, você não guarda ofensas. Sua mente está renovada. Você é confiante e é agradecido. É uma pessoa que sabe agradecer, uma pessoa que vive longe da arrogância. Você tem uma mente humilde. E é muito importante isso na sua vida. E, para ficar no número da perfeição, sétimo, você acredita nos outros e dá a eles o benefício da dúvida. Você não vai logo julgando as pessoas, mas geralmente as pessoas que não confiam em ninguém é porque elas vêm com muitas amarras, traumas, às vezes por falta de perdão, por rejeições passadas. Mas quando a sua mente está renovada e transformada, não, você é uma pessoa que confia nos outros. Quanto tempo, né, você demorou para renovar a sua mente, para disciplinar a sua mente? Você lembra de alguma história que foi importante, que foi mais marcante, que pode ajudar as pessoas em casa? Você já deu vários, sintomas e sinais de uma mente fraca, né, mas, por exemplo, a pessoa que começa a academia hoje, segunda-feira é o dia da dieta, hoje eu começo a dieta, mas amanhã eu já comi um bombom, depois de amanhã um salgadinho, eu não tenho persistência nas coisas, né. Começo a ler agora de hoje em diante, todo dia eu vou ler a Bíblia, eu leio um dia, paro 5. Então realmente eu começo um curso, não termino o curso. Então esses são todos sinais de uma mente fraca. E você que é um grande exemplo, né, para todos aqui, para mim inclusive, mas para todos, como que você conseguiu renovar a sua mente? Quanto tempo você demorou? Eu acho que a transformação da mente é um processo que leva a vida inteira. Paulo diz: não julgo que o haja alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Quando Paulo diz que julga não ter alcançado o padrão, eu então digo, ai de mim. Mas é um processo, porque à medida que você vai lendo a Bíblia, vamos dizer, eu, quando me encontrei com Cristo, comecei a ler a Bíblia, claro que não tinha esses conceitos e ninguém me ensinou nada, na realidade. Mas quando você vai lendo, você vai mudando, sua mente vai sendo renovada, porque cada coisa que você lê, você compara, o que é que eu faço? Uau, eu não devo fazer isso. Eu me lembro, logo eu tinha 15 anos, quando li, não volte as costas a quem te pede emprestado. Olha, eu tive uma experiência que eu nunca vou esquecer, porque chegou alguém, um vizinho, e pediu à minha mãe algo, e ela disse que não tinha emprestado. E eu disse: mamãe, tem lá na despensa. Levei a sua. Não volte as costas. Então, você vai
Mas você vai vivendo experiências, você pergunta quando. Talvez uma experiência muito difícil de controlar as emoções, renovar a mente, disciplinar os pensamentos, que eu acho que é um desafio de todos os dias. Porque às vezes você fica monologando, você de repente está vivendo uma situação emocional por causa de alguma coisa e esquece os princípios. Eu estava em África e veio o comunismo e os missionários todos foram embora. Eu fui a única a ficar. Meus colegas todos partiram. Eu fiquei sozinha no país. E nesse período eu fiquei muito doente. Eu fui para a África do Sul e depois um dos meus alunos disse, o presidente, que era um negro, disse que tinha me chamado a mim de racista. Quando eu volto da África do Sul, doente, e aquilo me machucou tanto. Eu fiquei aqui. Como é que ele, o pastor, o presidente, me chamar de racista? Doeu. E eu ficava lutando contra aquela dor. E aquilo ficava me perturbando o tempo todo. E até tinha chegado lá um disco do Padre Zezinho. Eu cantei tanto aquela música dele. Eu venho aqui pedir perdão se por acaso eu mereci sofrer tamanha ingratidão. Enfim, mas aquilo era tão forte dentro de mim. Eu sofri muito. Aí, quando um dia ele chegou à minha cidade, eu resolvi me sentar numa outra cadeira, literalmente. Eu quis conversar com ele. Eu me sentei do outro lado. Peguei a minha cadeira, pedi que ele me sentasse na minha, e eu me sentei do outro lado. Eu disse, o senhor me chamar de racista? Ele disse, não. O que aconteceu, que foi no encontro da convenção, é que aquele menino, que era indiano, era meio assim, agitado. Houve uma discussão e ele chamou, não sei o que lá, e disse assim, se isso é racismo, então falou que eu era racista. Uma coisa dessa natureza, não era exatamente, ele não disse que eu era racista. Ele replicou e eu disse, como é que eu fiquei sofrendo esse tempo todinho? Por uma coisa que é uma interpretação errada. E aí, isso me ajudou a quê? Eu ainda não tinha passado por todas aquelas experiências, né, espirituais com o Espírito Santo, tinha todo aquele treinamento, muita coisa eu aprendi sozinha nessas lutas, e eu comecei a dizer, meu Deus, nós não podemos levar em consideração o que terceiros dizem. Eu tive que renovar a minha mente, e isso se tornou um valor na minha vida, que eu fui desenvolvendo. Não vou dizer quanto tempo, não sei quanto tempo levou, mas eu comecei a trabalhar. Nunca julgue uma situação por ouvir terceiros. Vá sempre à primeira fonte. E ao longo da minha vida eu aprendi que verdadeiramente quando alguém me chega com algo, nunca é uma leitura que eu faria. Porque cada pessoa faz a leitura de uma circunstância e muitas vezes nós criamos problemas de relacionamento, problemas de mágoa por causa disso. Então, uma renovação da mente disciplinar. Essa foi uma experiência que me marcou. Claro, eu tive outras experiências duras, né, de ter que lidar com a renovação da mente para perdoar, para relevar. Por exemplo, eu cheguei em África, eu fui chamada para ser missionária para os africanos, eu chego e encontro um português, não tem um negro, e me corta as pernas, e não me deixa ir, e eu, tímida que só, vou fazer tudo que ele manda, mas não é aquilo que eu fui chamada. Então você começa a desenvolver
e vai, olha para a pessoa e vê um hipócrita. Então você lutar, meu Deus, não, não pode ser, perdoa-me. Processo de lidar. Então, eu tive muitas experiências em África, assim, lá no começo, que tiveram que me levar a trabalhar dura, não foi pouco, não. Trabalhar duro, por exemplo, no meio dessas circunstâncias, todo mundo vai embora, eu fico, e esse português que foi embora escreve cartas que eu me rebelei contra a junta, fiquei sozinha, e me escreve uma carta, o que você faz aí? A África é dos africanos, e eu tenho que guardar aquilo tudo sozinha. Aí eu vou ler um livro de Hannah Dale Smith, quando eu aprendi que os nossos irmãos são vidros de remédio. Quanto mais amargo, melhor, porque aí mostra que você está nas mãos de Cristo, você é um barro que está nas mãos de Cristo. E você é como um barro, se você se rebela, você não passa de barro no chão. Então, às vezes, as pressões para nos moldar. Então, que eu não devo receber nada como vindo da parte do outro, mas vindo da parte de Deus. Aí começa o meu processo. Ai, quando eu lembrava daquilo, dava uma coisa da boca do estômago. Como é que está me criticando lá no outro país? Aí eu me ajoelhava, Senhor, recebo das tuas mãos. O que é que tu queres me ensinar? Ensina-me a perdoar. Daqui a pouco, eu não sei quantas vezes eu comecei no começo, quantas vezes por dia, voltava aquele sentimento, e eu fui trabalhando, 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 trabalhando. Quando eu voltei para o Brasil, que tinha que enfrentar tanta crítica, eu entendi que Deus tinha que usar tudo aquilo para me preparar. Quer dizer, eu fui numa escola de quê? De renovação da minha mente, de perdão, entender que eu morri, defunto não sente nem reage, de renovação da mente, de disciplina. Então, você não marca no calendário, você olha para trás e vai ver que Deus foi trabalhando em você e você vai respondendo. Mas eu digo como Paulo, não julgue o haja alcançado. No processo de crescimento, porque nós não podemos repousar nas experiências passadas. Você nunca pode dizer eu conquistei. Por quê? Porque você luta com uma carne que não está convertida. Não é? Você é uma pessoa que tem emoções, que tem memórias, que tem tudo isso. E, às vezes, você se vê agindo fora da palavra, daquilo que você sabe que deve. Aí você tem que dar o grito. Eu confesso que mesmo ainda hoje, às vezes eu tenho que dar um grito, mas dou mesmo, eu dou um grito. Ei, para aí, Valnice. De repente, quando eu me vejo monologando, ei, eu falo alto mesmo. Ei, para aí. Começa a louvar a Deus, porque Paulo diz que morro cada dia. Morro cada dia. Então, quando nós estamos falando aqui de mente forte e mente fraca, nós temos que entender que vivemos numa guerra espiritual. Paulo diz que a luta, existe uma luta entre a carne e o espírito. Por quê? A carne não faz o que o espírito quer. Então, eu tenho uma luta. E eu preciso entender que a conquista de ontem é apenas uma plataforma a partir da qual eu posso avançar. E se eu não preservar, não continuar me alimentando, eu vou regredir. Porque eu posso hoje estar com a mente controlada, ter uma mente forte, estou firme em Deus. Mas se eu deixar de cultivar isso e começar a me expor a novos conceitos, aquilo vai ficando para trás. De repente você esquece o que aconteceu no passado, o que Deus fez na sua vida. A gente vê isso em Israel e vê na nossa própria vida. Tá? Então, quando você conseguiu, eu estou no processo. Parece que você conseguiu muito, mas eu sou uma pessoa que eu não quero jamais descansar. Eu sempre vou dizer para mim que sou vulnerável, porque quando você chega a uma posição de orgulho, eu já alcancei tudo, não tem lugar para crescimento. Pelo contrário, o diabo passa uma rasteira. Essa a próxima pergunta é exatamente sobre o que
a mente, quando a mente está fraca, né, quando você não controla a sua mente, suas emoções, o que que pode acontecer? E na verdade a gente vê alguns resultados desastrosos. E vendo o nosso exemplo, né, de Jesus, na verdade, alguns psiquiatras tentaram estudar já a mente de Cristo, inicialmente para criticar, mas eles ficaram tão estarrecidos com o desenvolvimento de uma mente tão complexa, né, com ferramentas tão avançadas, que eles ficaram boquiabertos. Um deles conta que começou a estudar sobre a última ceia. E na última ceia, quando Jesus já estava mais conhecido, não teoricamente já era para estar mais famoso, né, se fosse uma pessoa aqui, já estava lá mais, né, famoso, com rei na barriga, e foi a ceia que ele começou, né, a ceia servindo as pessoas, né, então ensinando realmente que o último, né, que quem quer ser honrado primeiro precisa servir, que nosso processo primeiro é para servir, então ele já começa a última ceia, ensinando que não importa a posição que você esteja, né, já começa servindo e lavando os pés dos apóstolos. Em seguida, é a ceia que ele já sabe que vai ser traído, ele tem aquele controle todo de ensinar e ministrar tudo que ele ministrou, né, o grande ensinamento que ele deixou na última ceia, prestes a acontecer um fato, que é um fato, difícil para todos e ainda para ele, mas para todos seria um fato super difícil, ter Judas ali naquele momento, né. Então essas ferramentas de realmente controlar a sua mente, as suas emoções, nós, por exemplo, quando somos traídos por alguém, né, a gente já fica: "Ah, mas fulano de tal já fica monologando, né". Jesus teve todo o controle de deixar um enorme ensinamento, né, naquele último momento, prestes a acontecer várias coisas que ele já sabia que iam se suceder. Então, o que que pode acontecer quando a gente perde o controle da nossa mente, das nossas emoções e como que a gente pode fazer para reverter isso? Bom, é muito importante controlar as emoções, é claro. O que que a Bíblia fala sobre isso? Temos que lidar com as nossas emoções. Isso exige o quê? Que tomemos conhecimento e consciência dos nossos pensamentos. É aqui que está, porque o pensamento desperta a emoção. Então, eu preciso ver que cada pensamento esteja integrado à palavra de Deus, porque o que é que nos tira do foco e nos tira do sério e nos abate? São pensamentos. São pensamentos, pensamentos que vêm, pensamentos, você falou de traição, de rejeição, de infidelidade. Quanto mais estamos em sintonia com o Pai, com Deus, com a palavra, mais controle teremos sobre as nossas emoções. Quanto mais nos desviamos e nos concentramos nestes pensamentos, mais desestruturados emocionalmente nós ficamos. Então, as emoções fora do controle tendem a não produzir resultados que honram a Deus. Porque a Bíblia diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas eu tenho algumas coisinhas a sugerir. Primeiro, reserve um momento para reconhecer qualquer coisa que não pareça certa. Reserve um momento. O que é que não está certo? Esse tipo de sentimento. Eu falei das emoções aqui em relação às minhas experiências. Por que eu estou me sentindo assim? É correto? Segundo, identifique o que não parece certo e no meio, diga para você mesmo: isso é isso. Dê nome aos bois. Que é isso? Isso é rejeição, isso é complexo, isso é vingança. Dê nome aos bois. Terceiro, você pode aceitar o que está vivenciando sem que isso se torne parte da sua identidade. Talvez você esteja vivenciando uma experiência difícil, mas não, ela não tem que fazer parte de você. Você vai vencer. Todos nós enfrentamos períodos emocionalmente difíceis, uma perda, uma enfermidade, uma morte, um desemprego, um desafio, uma calúnia, uma condenação, uma injustiça.
mas não podemos permitir que isso se torne parte da nossa identidade. Em quarto lugar, preste atenção ao que não parece certo e ao que isso está comunicando a você. Por que não parece certo? Por que isso não parece ser certo? Qual é a raiz disso que está dentro de mim? E, evidentemente, converse com Deus. E não apenas com Deus, com amigos e familiares de confiança, ou até mesmo alguma assistência profissional. Através da nossa identidade em Cristo, nós temos força para poder processar as nossas emoções, colocando sob a obediência de Cristo. Em Personalidades Restauradas, eu mostro que é possível controlarmos a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade. Porque o que é a alma? A alma, ela é a expressão do que eu penso, do que eu sinto e do que eu decido. Então, como eu posso controlar? Eu tenho que começar controlando os meus pensamentos para que eu possa controlar as minhas emoções, porque sempre, sempre, sempre as minhas emoções são fruto da minha estrutura de raciocínio, dos meus pensamentos. Aí onde a renovação da mente, né? A transformação da mente é fundamental para nós. Então, vamos reconhecer as nossas emoções, não vamos tentar negar o que eu estou sentindo. Estou sentindo, é verdade. Então, eu tenho que chegar diante de Deus e conversar. Deus, estou sentindo isso, estou assim, estou assim. Conversar com Deus e nos abrir com pessoas de confiança. Porque muitas vezes, quando nós nos abrimos com pessoas de confiança, as coisas se tornam mais claras para nós. As pessoas podem nos dar um conselho e podem nos ajudar. Às vezes, o nosso orgulho, nós não queremos parecer vulneráveis, especialmente quando estamos numa certa posição de liderança. Queremos nos mostrar forte, eu sou intocável, eu sou forte, e não peço ajuda de ninguém, não me abro. Mas isso é muito prejudicial, porque Deus nos fez seres gregários, não somos isolados, ninguém vive para si, nem morre para si. Então, podemos nos abrir, devemos nos abrir, né? Quantas vezes você já me ajudou, né? Então, é muito importante. Efésios diz o seguinte: não deixe que as paixões das suas emoções o leve ao pecado. Estou lendo a TPT, né? Não deixe que a raiva controle você, ou seja, combustível para a vingança, nem por um dia sequer. Não dê ao acusador calunioso, o diabo, uma oportunidade de manipular você. Então, não permita. Então, temos que ver as perspectivas das nossas emoções do ponto de vista divino e não deixar que nenhuma destas emoções venham a nos controlar. Nós vemos muitas pessoas, né, que muitas pessoas quando são, possuídas por um acesso de raiva, né, podem muitos, agredir o parceiro, agredir o companheiro, né, agredir excessivamente os filhos, né, podem até matar. Então essa questão do controle das emoções, nosso coração fica abaixo da nossa cabeça, não é à toa, né. O cérebro, ele precisa realmente comandar as suas emoções, o seu espírito precisa comandar as suas emoções, tem ordem. Então, se a gente realmente descontrola, tem esse descontrole das emoções, muitas coisas podem acontecer. Quantos casamentos se desfazem, né? Pais e filhos têm brigas, amigos, né? Sociedades se desfazem, no trabalho, quantas brigas poderiam ser evitadas. Então, isso é muito importante. Então, para finalizar, eu queria perguntar a pessoa que está em casa, que tem uma mente mais fraca, que não consegue ter disciplina para fazer as coisas, né, que não tenha constância de terminar tudo que começa, para ela ter uma mente mais forte, por onde que ela pode começar? Qual seria o primeiro passo? Muito bem, por onde começar a renovar a mente? E uma das formas melhores é mudar os pensamentos através da palavra, troca. Eu chamo chip, né? Assim como você coloca um programa no computador e só sai aquilo, aqui nós temos que trocar, mudar os nossos pensamentos pelos pensamentos da palavra.
Evidentemente, temos que ir ao manual de vida. Então, substituir palavras negativas por expressões positivas. Substituir pensamentos de acusação por pensamentos de aceitação. Substituir pensamentos de rejeição, Deus não me ama, ninguém me quer, por pensamentos de afirmação, eu sou amado por Deus, eu sou a menina dos olhos por Deus. Então, mudar a linguagem. Isso é muito importante. Tu tens o que tu dizes. Então, é muito importante mudar a nossa linguagem. E mesmo que venham pensamentos negativos, não verbalizá-los. Pelo contrário, verbalizar os positivos, porque isso vai mudando a nossa estrutura de raciocínio e o nosso próprio entendimento mental. As emoções, elas são um estímulo externo e um interno. E se forem disparados, né, o cérebro passa a produzir uma determinada química, quer venha de fora, quer venha de dentro. Segundo o neurocientista Jill Taylor, essa química tem 90 segundos para iniciar e ir até a ponta do pé e sair. Então, qualquer emoção, qualquer coisa negativa, 90 segundos ela entra em você, ela desperta algo químico no seu cérebro, no seu próprio cérebro. Temos que entender isso. Se você tem essa sensação, essa emoção dia após dia, significa que a cada momento está disparando o quê? Gatilhos. Você está disparando gatilhos e dispositivos mentais que reforçam e relembram que o seu cérebro deve produzir aquela emoção novamente. Então, você vai revivendo aquela emoção. Às vezes, algo aconteceu há muitos anos, mas aquilo no seu cérebro, ela renova e você sente a mesma emoção. E você está adoecendo. É preciso mudar essa forma de pensar. Então, pare de esperar por um milagre externo para mudar as suas ideias. Não. Tem que ir às Escrituras. E aí onde Josué 1:8, né? Que é a meditação na palavra dia e noite. E também, Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, não espere um milagre. De repente, milagre, sua mente... Não, isso não existe. É uma disciplina de ir substituindo estes pensamentos. E se você vai substituir os pensamentos, você substitui as emoções. E assim como essas emoções negativas são gatilhos, né? Produzem essa reação química, as boas emoções também. A sua mente vai trazer, então, endorfina em vez de adrenalina. Então, pare de acreditar que você não pode controlar seus pensamentos. Não creia nisso. Você pode. Deus lhe dá o poder, a capacidade de ter uma mente controlada. Você tem domínio sobre a sua mente. Você não pode ser escravo de pensamentos, porque você é um ser racional e você pode ter o controle absoluto de todas essas situações. Por isso, Paulo diz que é para pensarmos nas coisas do alto. Eu determino que eu vou pensar nas coisas do alto. Eu vou determinar que vou meditar na lei do Senhor de dia e de noite, como diz tanto Josué quanto o Salmo. E aquilo com o que você alimenta a sua mente é o que torna a sua mentalidade. Então, que alimento eu estou mandando para a minha mente? Então, mude o alimento. Você fica só na internet, fica só na televisão, você fica nas novelas, só ouvindo as conversas. Não alugue o seu ouvido. Não deixe que o seu ouvido seja alugado para estar ouvindo aquilo que vai... Não. É impossível mudar uma mentalidade sem alterar com o que sua mente está preenchida. Não tem como. Eu tenho que substituir o alimento que vai para a minha mente. Normalmente, quando ouvimos a verdade sobre a quebra de barreiras ou a renovação da mente, nos ocupamos tentando mudar nossa mentalidade.
e aprendemos rapidamente que não é uma tarefa fácil. Mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém, aleluia. Aleluia. Então, não esquece de curtir o canal, compartilhar também esse episódio com outras pessoas que você conhece, que precisam ter mais disciplina, gostariam de desenvolver uma mentalidade mais forte. E até o próximo episódio. Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu corpo, sua alma e seu espírito. Queria aproveitar para pedir para dar o seu like, compartilhar essa mensagem com quem você sabe que precisa e também se inscrever ao canal para estar atento aos próximos conteúdos. Hoje nós iniciamos uma nova série incrível, que é uma nova estação. E o episódio de hoje é a arte de recomeçar. A arte de recomeçar foi uma arte que eu tive que executar muitas vezes nesses últimos 2 anos, depois da Valnice proferir isso sobre minha vida em Isaías. E realmente foi uma coisa que a gente vai conversar muito sobre isso nesse podcast. Mas o mais importante de tudo as festas de Deus são agendamentos divinos. E agora, no dia 15, na sexta-feira, nós temos Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é considerada a cabeça do ano, é o início do ano civil judaico, e é um momento que precede a 10 dias de muita consagração e arrependimento para Yom Kippur. É uma das 3 festas de outono, né, que é a festa das trombetas, que começa agora, nesta sexta-feira. E por isso, Rosh Hashanah, cabeça do ano, início do ano, fala da arte de recomeçar, dos recomeços. Então, se você está aí com algum problema na sua vida, está sentindo que precisa recomeçar em alguma área, nós estamos aqui começando o 2º semestre e olhou lá para suas metas do início do ano, estão muito diferentes do que você gostaria agora. Então, ouça esse podcast, compartilhe essa mensagem e conte aqui para a gente se nós podemos te ajudar mais. Então, hoje nós vamos começar com um versículo. Falando sobre isso, né, sobre essa arte de recomeçar, em Isaías 65, 17 a 19. Isaías 65, pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, regozijem-se para sempre no que eu vou criar, porque eu vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 anos será maldito. Construirão casas e nela habitarão. Plantarão vinhas e comerão de seu fruto. Já não construirão casas para os outros ocuparem, nem plantarão para os outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão todo o fruto do seu trabalho. Isso é o que nós profetizamos para você, uma vida linda e abundante nesse momento de recomeço. E muitos falam, né, que a maneira e a forma como você entra no recomeço, né, nessa festa, na festa das trombetas, que fala sobre a segunda vinda de Cristo também, a forma como você entra também determina como será o restante do seu ano. De todo jeito, as festas de Deus são agendamentos divinos e é um momento muito importante para a gente parar e pensar, né? Todo mundo sabe que a vida tem um começo, um meio e o fim,
Mas, o começo é sempre cheio de expectativa, de alegria, a gente tá: "Ah, eu vou. Não, esse ano eu vou malhar todo dia, eu vou fazer dieta, eu vou pra frente, eu vou orar todo dia, né, eu vou me ajoelhar, eu vou ler a palavra". Aí chega, dá um mês, já não consegui fazer nada daquilo. E aí aconteceu vários problemas no meu trabalho, aconteceu na minha família, minha esposa está reclamando, estou quase me separando, meu trabalho, perdi o trabalho que eu queria. E aí o recomeço tem essas dores, né? Essas dores da alma, essas dores dos nossos aparentes fracassos, essas dores das coisas que não dão certo. Então, o recomeço é um começar de novo, mas já com uma dor. Então eu já queria perguntar, começando a perguntar sobre isso. Se você já passou por alguma situação, eu já sei que passou por várias situações de recomeço, e o quão importante é você recomeçar e viver novos ciclos. Arte de recomeçar. Uma coisa importante que você está destacando é o período. Há uma atmosfera, eu acredito muito na atmosfera espiritual que é criada em cada uma das festas de Yahvé. Deus estabeleceu um calendário centrado em 7 festas. Todas elas eram como que pequenos atos de um grande drama, o drama da redenção. E todos apontando para Jesus, o Redentor. Aí você teve as 3 festas, começando com Nissan, que é o início do ano. É o início do ano religioso. É o início da vida. Deus disse: esse vos será o primeiro mês do ano. Mas o povo, quando foi para a Babilônia, ao voltar, teve que recomeçar. Teve que recomeçar tudo, perdeu tudo. É um recomeço. E eles tomaram esse dia, festa das trombetas, que a Bíblia só diz que é para o toque do chofar. Tocar o chofé, tocar a trombeta. Como um ano, um dia para começar um novo ano. E aí veio a tradição de que nesse dia o mundo foi criado, Adão e Eva. Por isso eles dizem que é o aniversário da criação do mundo. E por considerar que é o aniversário da criação, começa um novo ano. Mas como já tem um novo ano religioso na festa da Páscoa, então a festa das trombetas foi chamada Rosh Hashanah, cabeça de um novo ano. Eu até acho interessante porque, como trombetas fala do arrebatamento da igreja, na realidade será um recomeço, é um novo ciclo, é um novo tempo. Mas cada entrada de ano tem um novo ciclo no calendário. Mas eu diria o quê? Você tomou a Isaías, e eu tomo Isaías também aqui, 65:17. Pois vejam, criarei novos céus, nova terra, que foi o que você colocou. As coisas passadas não serão lembradas. Só que Deus é um Deus de recomeço. Nossas vidas são compostas de uma série de ciclos. Uma série de ciclos. Na realidade, se a gente perceber muito bem na nossa vida, a cada 7 anos há um novo ciclo. Se você for e começar a contar 7 anos, 14, 21, vai, né? Novos ciclos. Eu mesmo tenho essa experiência de cada 7 anos. Mas, independente disso, Deus é o Deus dos recomeços. Veja, cada 24 horas termina um ciclo de dia. Você dorme, desliga, você apaga. Você apaga. Quando você dorme, você apagou. Você não está mais vendo nada, ouvindo nada, falando nada. É como que, ok, fechou um ciclo. Ao despertar do sono, começa um novo ciclo. Então, cada dia tem um recomeço. Cada dia tem um recomeço para alguma coisa, de alguma forma. Tem uma parada para refletir, para desligar, para desconectar. Então, tu for dormir com raiva, né? Frustrado, desanimado. É um apagão. Deus preparou as coisas dessa maneira, porque toda a vida no mundo animal e tudo nasce, cresce, envelhece e morre, né? E como você falou, tudo tem começo, meio e fim. Todas as coisas que nós fazemos têm começo, meio e fim.
e tem que chegar ao fim para dar lugar a um recomeço. Então, Deus é o nosso Deus dos recomeços, que nos deu uma parada a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Então, um ciclo de vida. Eu escrevi aqui um pensamento de T.S. Eliot. Ele diz o seguinte: pois as palavras do ano passado pertencem ao idioma do ano passado, e as palavras do próximo ano aguardam outra voz. Tudo vai terminar, é tempo de começar. Agora, por quê, né? Você está dizendo qual é a importância. Recomeçar é dar a si mesmo oportunidade para a sua verdadeira felicidade. Você terá que ser corajoso e aprender coisas novas, experiências novas. E isso não é ruim. Não é ruim perder o passado. Não é. Por pior das hipóteses, você vai adquirir novas habilidades, novas experiências, você vai amadurecer. O que precisa é encontrar maneiras de recomeçar de uma forma diferente, com as lições do passado. Não se pode viver no passado, evidentemente. Você vai fazer uma pergunta sobre isso logo daqui a pouco, né? Apenas comece, não coloque muita pressão sobre si mesmo. Por quê? Você vai chegar no destino, mais cedo ou mais tarde. Então, é muito importante o recomeço, primeiro porque lhe dá novas oportunidades. Você desenvolve novas habilidades. Você tem um lastro de experiência passada que vai ajudar a acertar o passo neste recomeço. Claro que tem muitas formas de recomeço, o assunto aqui é mais vasto do que o céu. Mas, como é que vai fazer isso, né? Como lidar com tudo isso que você já colocou aí também, a questão da dor, que eu vi ali nas suas perguntas, a dificuldade em aceitar, porque parece que eu perdi algo, né? Perdi. O que é que eu tenho que recomeçar? Um relacionamento, um novo curso, um novo emprego, um novo lugar para morar, uma nova casa, uma nova cidade, um novo país. Então você vai com o senso de perda. Sim, tem dor? Tem. Qual é o problema? Nenhum. Mas às vezes a gente busca culpados. Nós temos que entender e aceitar que aquilo acabou. Acabou. Você não vai viver no passado. Eu costumo dizer que quem gosta do passado é museu e você não é um museu. Então para com as velharias. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Porque se eu viver no passado, eu vou canalizar a minha energia para coisas que eu não posso mudar. Eu tenho que entender, foi um ciclo, foi um período da minha vida, vai doer sim, porque é natural do ser humano. Não vamos negar isso, mas você não vai repousar nisso e nem deixar que o sentimento, ou a emoção, ou a dor controle o caminho que você vai tomar agora. O passado, nós precisamos entender que todas as coisas na vida têm seu tempo. Tudo tem limite, tudo vai acabar, né? Mas não significa que tem culpados, que eu fui culpado, quem sabe, poderia ter feito diferente. Não posso mudar meu passado. E você falando isso, eu começo a refletir que na Bíblia mesmo a gente vê várias histórias de recomeço com o povo de Israel, né? Então, são várias histórias, né? Então, olha, lá no Egito, onde foram escravizados, saíram do Egito, foram lá, né, em busca da Terra Prometida, vários ciclos em busca da Terra Prometida, alcançaram, depois que alcançaram, foram escravizados de novo, depois volta de novo para a Terra, é espalhado por todo o país, volta por todo mundo, depois volta. Então, assim, Deus já mostra, e até pelo maná, né, que ele dava o maná a cada manhã, simbolizando que a gente tinha esse recomeço mesmo a cada manhã, né, a cada dia. A cada dia a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Muitas vezes eu recebo as pessoas falar, eu quero, você já brincou comigo, eu quero emagrecer 20 quilos, eu quero um relacionamento saudável, eu quero fazer atividade física, eu quero orar todo dia. Calma. É mais importante você ter constância naquilo que você faz, né? Você ter persistência. Começa. E não espera o perfeito para começar. Começa do jeito com as armas que você tem hoje, Claro. né?
Por mais difícil que possa parecer, você precisa procurar beleza naquilo que termina. Há sempre coisas positivas. Então aceite isso. A vida é muito inconstante, tem momentos ruins, inesperados, faz parte da vida. As mudanças causam ansiedade, ninguém pode negar isso. Mas por quê? Porque estamos agarrados muito ao passado. Eu até coloquei algumas coisinhas aqui. Primeiro, abrace o conceito da resiliência. O que é resiliência? De maneira geral, é o processo do indivíduo conseguir superar as adversidades, adaptando-se a uma forma saudável no seu contexto. Então, aceite a resiliência. Eu tenho que me adaptar a essa situação. Segundo, mergulhe nos sentimentos. Você tem sentimento? Vai ser um recomeço. O casamento chegou ao fim, houve um divórcio, houve um relacionamento, era o noivado, acabou o noivado na véspera do casamento. Ou alguma coisa ocorreu e aquilo parece que tira o tapete debaixo dos seus pés. Então, mergulhe nos sentimentos. Eles são desconfortáveis, mas reconheça-os. Identifique. Identifique as diferentes emoções que você está sentindo. É raiva, é mágoa. Você vai ter que lidar com isso. Então, a melhor coisa é sentar-se, parar, observar. Que tipo de sentimento está aqui dentro de mim? Sente-se um pouco com eles. Observe, reconheça, mas não demore muito tempo lá e nem deixe que esses sentimentos afetem. Apenas reconheça que eles existem. E chegue diante de Deus, olha, estou me sentindo assim. Porque a mudança é assustadora. Né? É, muito. A maioria das pessoas teme o quê? O desconhecido. Por que ela assusta? Porque eu não sei o que vai acontecer. Vai dar certo esse novo emprego? Essa nova clínica vai dar certo? Esse novo funcionário vai dar certo? Esse relacionamento, esse namoro, esse noivado, esse emprego, esse curso, essa cidade. Então, evidentemente, lidamos com isso. Mas os sentimentos, por si só, não precisam, e é o ponto que a gente tem que chegar. Meus sentimentos não precisam determinar o meu comportamento. Temos que amadurecer aí, porque faz parte da vida. Eu tenho uma frase que eu uso muito para mim, né, em todos esses momentos desafiadores, que é: eu preciso me sentir confortável no caos. Né, porque para crescer, como você falou, para a gente crescer, para a gente ganhar novas habilidades, para a gente ganhar novas capacidades, para a gente conseguir executar as coisas, a gente vai precisar ir um passo além do que a gente está agora. E isso é desconfortável, a gente sente muito medo, a gente sente muita angústia, sente ansiedade, né? Isso é um pouco desconfortável, porque você vai ter que aprender coisas que às vezes você não gosta, que às vezes você não domina, né? É muito gostosinho ficar lá na zona de conforto, mas ali você não cresce. Ali você não ganha um outro relacionamento, ali você não ganha uma outra oportunidade de emprego, uma outra oportunidade de transformar a vida das pessoas, ali você não consegue. Você vai precisar ganhar outras habilidades e capacidades. E isso, no início, gera bastante desconforto. É um exemplo simples, por exemplo, eu atendo várias pessoas que, eu não consigo ir na academia. No início, hoje, por exemplo, a atividade física, para mim, eu vou sempre, todos os dias. Mas não foi sempre assim. No início era terrível. Acordar e ia, nossa, eu ia arrastada. Então, assim, até para a gente desenvolver qualquer atividade ou habilidade no nosso dia a dia, muitas vezes, principalmente no início, vai ser desafiador ou pode ser desafiador. Se você for um ser muito evoluído, vai ser menos desafiador. Mas aqui quando eu falo que você precisa identificar os seus sentimentos e fazer as pazes com eles, é porque às vezes você se sente condenado e culpado. Acho que eu não tenho fé, acho que eu estou longe de Deus. Começa um conflito espiritual até. Você fica desconfortável consigo mesmo, mas você tem que entender que essas reações emocionais são como que aquelas defesas naturais da nossa própria estrutura humana. Mas os sentimentos não são bons e não são ruins, não tem nada a ver. O que eu preciso é criar dentro de mim, quando eu os analiso, neutralidade em relação aos sentimentos, para que eles não afetem a minha caminhada nesse recomeço. É importante concentrar-se no que se expande, que é o que você está falando agora. Quando ocorre a mudança, muitas vezes o pavor
Está, por quê? Porque nós nos perdemos gastando energia pensando no passado. Então, veja a expansão a partir daqui. Em vez de ficar pensando, será que ela vai dar certo? Uau, eu tenho uma nova oportunidade. Vai ser melhor, eu vou ter o melhor salário, eu vou ter mais oportunidade, vou ampliar o meu leque de influência. Uau, uma porta se fechou, Deus vai abrir uma melhor. Então, olhe para o recomeço como algo que se expande na sua vida, elastece sua experiência. Vai ser muito melhor. Nós trabalhamos arduamente pelas pessoas e pelas coisas que temos. E a ameaça da sua ausência, né? Que é exatamente isso. Uau, como é que eu vou deixar tudo para trás? Minha família. Como é que eu vou deixar meus amigos? Como eu vou deixar esse lugar de segurança? Então, é aí nessa hora que parar, registrar e pensar que eu vou me concentrar naquilo que vai me ajudar, certo? Se você pudesse mudar seu foco, eu estarei ganhando, eu estarei melhorando, eu estarei crescendo, eu terei novas oportunidades. Vai se sentir tão diferente, você vai ter tanta tranquilidade, você vai ter mais coragem, até porque você sabe, Deus está comigo. Se Deus dirigiu os meus passos na estação passada, no ciclo passado, melhor agora, eu vou entender melhor a voz de Deus, eu vou tomar decisões mais sábias, certo? Então, pratique a aceitação. Pratique a aceitação. E aqui que eu quero a última palavra sobre esse assunto. Pratique a aceitação. O que é isso? Aceite a situação. É real. É real. É claro que a mudança nem sempre é positiva. Ocorrem desastres financeiros, por exemplo, uma empresa que. Mas aceite que você não pode mudar a situação. Ela ocorreu. E você fala muito sobre isso, né, que Deus, na sua economia divina, Não permite experiências desnecessárias. são todas as experiências que estão formando algo em nós, né. Exatamente. Então, a resposta para lidar com essas situações repentinas, eventualmente, resume nisso: aceitação. Saiba que você não precisa gostar do que aconteceu. Não tem que gostar, mas tem que aceitar que aconteceu. Não vai fazer com o avestruz, meter a cabeça na areia. Não, não é negação. Existe uma aceitação. Porque para curar essas emoções, você precisa se comprometer em aceitar o que aconteceu. Foi bom ou ruim? Claro que você pode fazer uma análise, e eu aconselharia realmente isso. Escreva o que na estação passada ou nisso que determinou um recomeço na minha vida. Porque quando a gente fala de recomeço, é tanta coisa que pode ter acontecido e que me leva a recomeçar. O que foi positivo? O que foi negativo? O que eu poderia ter feito diferente? Eu não posso alterar. Então, deixa-me trazer as lições e virar a página. Trago as lições para, por exemplo, virar a página. Esta estação vai ser melhor do que a outra. Até porque é promessa bíblica, né? Que ele vai nos levar para um lugar mais alto, mais elevado. Foi o que a gente falou. Essa parte dos recomeços, eu acho que é uma parte muito importante, que a gente estava falando, e ter esse sentimento, todos esses sentimentos que você descreveu, todas essas atitudes no início, no recomeço, né? E principalmente não levar a sua bagagem emocional, né? Eu penso nisso porque saí de uma cidade, eu tinha 15, 16 anos, era muito novinha, uma cidade de 100 mil habitantes, interior de Minas Gerais, né? Para o Rio de Janeiro, pensa, uma capital. Primeira vez que eu fui pegar ônibus na vida, fui parar lá na Rocinha. Meu pai falou: eu vou te buscar agora. Agora, mas eu tinha um sonho, tinha um recomeço. Mas se eu ficasse agarrada àquela história que eu vivia lá no interior, andando a pé, nunca andava de ônibus, nunca andava de nada, não estava sujeita à violência, a todos os problemas de uma cidade grande. E olha, quantos recomeços eu tive que fazer depois de lá, depois do Rio para São Paulo para fazer mestrado, doutorado, vim para Brasília, para a capital, depois de Brasília, volta para São Paulo de novo e fica nos dois. Então, assim, a vida da gente é cheia de momentos que tem recomeço. Mas uma passagem que me lembrou muito aqui, que talvez alguém aí possa estar passando por isso, na questão do recomeço, sempre interprete como uma boa, porque tudo é a questão do foco, né? A questão da visão, que a gente já falou no podcast passado, a gente falou muito no podcast também de gestão das emoções sobre isso, sobre essa questão do foco, porque Pedro, quando deixou de olhar para a promessa, quando deixou de olhar para Jesus, começou a olhar para a tempestade, para os problemas, ele afundou. E se você, no momento de recomeço, começar a olhar para a tempestade, para a dificuldade, você vai também afundar.
Então, nós vivemos num mundo que é onde jaz o maligno, infelizmente, então podem acontecer várias situações, negativas na nossa vida, desafiadoras, né, na verdade desafiadoras na nossa vida, mas aquilo Deus está usando para formar em nós algo que Ele quer para a nossa vida, que é importante para a nossa missão, para o cumprimento do nosso chamado. Então, eu penso muito nisso, que eu vou contar uma experiência pessoal, não vou citar nomes, mas, por exemplo, eu atendo vários dias várias mulheres que são traídas pelos maridos, ou traídas pelos maridos, e eu recentemente sofri uma grande traição num trabalho. Pois bem, tem várias mulheres aqui também que já foram traídas pelo marido, várias pessoas que já foram traídas pelo amigo. E aí, o que a pessoa pode fazer? Ou a pessoa pode falar: nossa, eu vou usar isso aqui para eu criar uma nova fase na minha vida, um novo momento, um novo ciclo, e para um outro ciclo, que vai ser o próximo podcast, né? O próximo episódio. Vou para um outro ciclo diferente, Deus está mostrando que o caminho aqui é outro, não é esse. Ou eu posso ficar agarrada aqui, nossa, mas fulano me traiu, meu Deus, meu casamento acabou, fulano me traiu, eu vou acabar também com a vida dos meus filhos, vou acabar com a vida do meu marido, vou viver deprimida, vou viver trancada dentro de casa. Então, assim, a nossa forma de pensar, de agir, de sentir, né, diante dos recomeços é que determina muito do resultado. Então, se alguém te traiu, se alguém te caluniou, Jesus já ensina isso para a gente, por isso que tem uma gestão emocional que eu fico impressionada, né? Mas não carregue essa bagagem, né? Não fica, porque fulano me traiu, eu não acredito mais nas amizades, as pessoas são ruins. Não, as pessoas são boas. Aquela ali demonstrou não ser merecedora da sua amizade, mas a próxima vai demonstrar, né? Se foi casamento, tem propósito na sua vida, você tem filhos, então tem que buscar restaurar, buscar a resposta de Deus. Não pensou muito bem no recrutamento, agora tá aí, né? Então precisa resolver. Precisa resolver a situação, mas não carregar a bagagem, né? O recomeço, o diferente do começo, o começo a gente está sempre feliz, animado, né? Feliz, animado. Eu vou começar de novo, começou o ano, estou bem, vou explodir. Mas no recomeço, não. No recomeço, a gente já tende a levar aquela bagagem emocional. Meu relacionamento não deu certo. Eu fui traído. Minha amizade não deu certo. Fulano de tal me traiu, fez isso, fez aquilo. No trabalho. E você começa a classificar as pessoas sem antes de conhecê-las, né? E às vezes é uma oportunidade para Deus colocar as pessoas certas na sua vida, colocar as coisas certas na sua vida para você cumprir uma outra etapa do seu chamado, da sua missão. Então, essa parte que você falou de todas essas atitudes são muito importantes para a gente realmente ter um recomeço que será bem-sucedido, como é a promessa, porque isso é promessa. E eu vou deixar um versículo aqui para vocês, que foi um versículo que eu posso dizer que eu li, eu acho que quase todo dia durante 2 anos. Que é um versículo que eu amo e é um versículo que eu falo muito sobre ele, que é Josué 1:6. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que eu jurei dar aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Então, você aí, somente seja forte e corajosa. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim, você será bem-sucedido em tudo que fizer. Então, eu acho que é um bom versículo para a gente tomar no É, recomeço. eu gostaria ainda de destacar umas perguntas que você fez, mas está aqui para mim, né? Emanuel. O problema da bagagem. Qual é o grande problema? Para recomeçar, precisamos terminar primeiro. Você tem que terminar. Tudo tem que ser encerrado para poder avançar. Nós não conseguiremos avançar enquanto estivermos estagnados no passado. Mas tenho que deixar algo para trás? Tudo. Eu tenho que aprender a recomeçar deixando tudo para trás. E o novo só pode surgir quando o velho morrer. Eu vou repetir isso. Nunca surgirá o novo na minha vida se eu não deixar morrer o velho, o meu passado. Quais as principais vantagens? Primeiro, a vida é um processo.
E nós estamos eternamente num processo em construção. Segundo, recomeçar não significa que é falhar. As grandes descobertas vieram de muitas tentativas frustradas. Não se culpe. É preciso encerrar ciclos que não são necessariamente ruins, mas é preciso recomeçar. O futuro traz possibilidades de aprender com o seu passado. Então, eu também gostaria, você trouxe o texto aqui muito interessante, que eu também tinha colocado, não sabia nem que você, ainda que você tinha colocado, mas eu vou trazer Eclesiastes. Não murmures, porque os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje, você pergunta. Porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. E ainda Filipenses. Toma a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo. Tudo que morre é para que algo melhor possa acontecer. Saber fechar a porta do passado é tão importante quanto estar pronto para o que há de vir. Então, feche a porta do seu passado. Eu tive um recomeço que foi um dos maiores recomeços, porque eu fui como pioneira dos batistas brasileiros para a África. E quando Deus me pediu para renunciar, eu levei muitos dias, acho que alguns meses, para escrever a carta da renúncia. Cada vez que eu peguei a maquininha de escrever, eu só chorei. Porque eu me sentia propriedade da junta. 13 anos de missionária. Mas foi o que Deus mandou fazer. E eu tive que realmente virar a página quando saí de Moçambique, doei tudo. Doei minha biblioteca, doei tudo que tinha. Eu não sei se eu fui extrema para um recomeço, mas eu não queria que o meu passado me agarrasse. Então eu destruí tudo. Minhas fotos, meus artigos. Porque Deus disse, volta para o deserto e sem ninguém. Foi dolorido? Foi. Mas eu sempre digo, nós somos, depois a gente descobre que bobagem, a gente sofreu de graça, né? Porque na realidade Deus sempre quando nos chama para algo novo, tem algo tão melhor. Se eu não tivesse abraçado o recomeço de um novo ministério e tudo na vida absolutamente novo, eu não estaria aqui agora. Maravilha. E milhões de pessoas que Deus me usou para alcançar não teriam sido alcançadas. Nunca sabemos o que o futuro nos reserva, mas uma coisa sabemos, estamos na mão de Deus. Ele nos conduzirá a porto seguro. Isso eu quero dizer para você, olhando nos seus olhos. Deixe morrer o passado. Enterre-o nas mãos de Deus, aos pés da cruz, porque os seus dias futuros serão infinitamente melhores do que o passado. Porque Deus vai conduzir a sua vida a todos os recomeços necessários, a todas as novas oportunidades, porque você e eu estamos em construção. E Ele sabe que planos tem para nós, de prosperidade, de paz e não de frustração. Amém, aleluia. Então, se você conhece alguém que está passando por algum período de dificuldade, né? Foi traído, está passando por alguma situação triste, precisa recomeçar. Não esquece de compartilhar essa mensagem e fique atento ao próximo episódio do canal, que vai ser a continuação dele para encerrar os ciclos. Um grande beijo e até a próxima semana. Próxima semana. Próxima semana. Próxima semana.
as the band starts to play. Your smile's a spark in the dim candle glow, and time moves soft like jazz moves slow. In this velvet light, I see you clear, like the first sweet note of a tune I hold dear. No need for words, we're already tight, just dancing hearts in the velvet light. You lean in close and the world fades away. Each breath we share writes a song we replay. I feel the beat in your touch so true, like midnight blues soaked in shades of you. In this velvet light, I see you clear, like the first sweet note of a tune I hold dear. No need for words, we're already tight, just dancing hearts in the velvet light. The first sweet note of a tune I hold dear. No need for words, we're already tight, just dancing hearts in the velvet light.